Boa tarde, pessoal. Vou dar continuidade da nossa aula que nós tivemos do capítulo 5 do livro 2. E nós vamos nessa aula recapitular inicialmente o que nós tínhamos começado a ver sobre os números quânticos e, por conseguinte, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura eletrônica a qual se configura um átomo, tanto no seu estado neutro quanto no seu estado na forma de íon, tá? De início, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura eletrônica que envolve o átomo, certo? E dessa estrutura eletrônica, a gente vai ver o que acontece com a configuração eletrônica. Como nós já vimos sobre a configuração eletrônica que acontece com o átomo, que respeita a regra de um cara chamado de Lewis Paul, né? Que fala sobre o diagrama das diagonais, que é aquele diagrama das setas, nós vamos poder empregar o que nós falamos na aula passada sobre os números quânticos e agora como que acontece o princípio da construção do diagrama das diagonais. Que, mais uma vez, eu vou lembrar vocês que é aquele diagrama que envolve as setas, tá? Observando esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho um diagrama de um orbital com a seguinte representação: 1s2. Está aqui, ó. 1s2. Como nós sabemos, essa representação aqui indica o que nós vamos chamar de configuração eletrônica. Todos os átomos na tabela periódica, que vai ser o nosso próximo assunto no capítulo 6, estão na sua forma neutra. O que eu quero dizer com átomos na sua forma neutra? Todos os elementos que aparecem ali, os 118, estão com o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Ou seja, eu tenho um átomo eletricamente neutro. Que nós já falamos também que essas características que envolvem a natureza atômica do átomo implica falar sobre a sua massa, sobre o seu número atômico, sobre o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons, que são partículas que interiorizam o átomo e assim elas conseguem mostrar algumas das características que também envolvam o átomo. Para a gente fixar aqui, eu vou falar o que cada uma dessas representações vai identificar para nós podermos fazer uma configuração eletrônica. Vamos lá. Os números que vão aparecer aqui, tá, representam o nível de energia, que nós também vamos chamar na tabela periódica em camada eletrônica. As camadas que nós falamos na última aula sobre os números quânticos, K, L, M, N, O, P, Q, que nós as substituímos por números. Já que nós falamos de números quânticos, eu vou trocar as representações por números. Então, as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, Q serão substituídas por números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que corresponde às 7 camadas eletrônicas, que também querem dizer os 7 períodos que a tabela periódica ela vai possuir, tá? Esses números que vão aparecer aqui, mais uma vez, correspondem ao nível de energia, que pode variar de 1 a 7. Lembrando que a configuração eletrônica ela deve acontecer em ordem crescente de energia, certo? Ou seja, todas as vezes nós vamos ter que começar no menor nível de energia, que é o nível 1. E assim até chegar no nível 7, respeitando o diagrama que vai acontecer em formas de diagonal. As letrinhas que vão aparecer aqui, né, que geralmente elas são representadas por letras minúsculas, S, P, D, F, correspondem ao que nós vamos chamar de subnível de energia. Recordando que nós falamos, o nível de energia representa o número quântico principal. Já o subnível de energia corresponde ao número quântico secundário. O número quântico secundário, que aqui nós chamamos também de subnível de energia, eles têm valores pré-determinados. O mesmo acontece com as camadas eletrônicas de energia, certo? K, L, M, N, O, P, Q. Representam números, têm representatividade de números que corresponde a valores que cada uma das camadas eletrônicas elas vão poder possuir. Lembrando, todas essas configurações que nós falamos, desde os números quânticos até chegar aqui, para os átomos que já existem, isso é prático, mas lembre-se que na teoria nós temos outras categorias. Nós temos outras formas de nós falarmos de números quânticos na teoria, só que na prática nós só aplicamos até a qual nós falamos aqui na última aula,
E essa notação que aparece aqui, ó, ela representa o número máximo de elétrons. Ou seja, esse número máximo de elétrons relaciona o nosso subnível S, P, D e F. Cada um desse subnível de energia corresponde a uma quantidade máxima de elétrons que cada subnível pode conter. No subnível S, vai possuir no máximo 2 elétrons. No subnível P, 6, no subnível D, 10 e no subnível F, 14. Essa representação aqui significa que há 2 elétrons no subnível S na primeira camada, que é o primeiro nível de energia. Essa, pessoal, é uma representação que nós vamos falar sobre a estrutura eletrônica que vai conduzir toda a nossa configuração. O nosso livro, pessoal, ele também vai trazer alguns aspectos teóricos sobre as regras que vão ser estipuladas desde o átomo na mecânica quântica, que é o que nós estamos falando aqui no capítulo 5. Algumas das configurações eletrônicas se aplicam sobre algumas regras. E uma das regras que nós falamos desde da última aula é sobre a regra de um cara chamado de Rand, tá? Que vai fazer as representações sobre as subcamadas. A regra de Rand diz que cada subcamada só pode conter no máximo 2 elétrons. E esse segundo elétron só pode aparecer nessas subcamadas quando todas as subcamadas que o átomo referido possuir receber o primeiro elétron. É como que acontece aqui, ó, nessa representação de um átomo de potássio na sua forma neutra. A configuração já deixei pronta aqui. Existe essa configuração e existem 4 níveis de energia. Como então que a gente vai poder perceber que há esses 4 níveis de energia? Como eu disse, aqui nesse slide eu mencionei que os números iniciais que vão aparecer representam o nível, tá? Então, observando aqui para o átomo de potássio, eu pude perceber que no seu último nível de energia eu vou ter 4S1. 4S1 representa o último nível de energia que o potássio tem preenchido, que, porventura, também é o elétron diferenciador. Lembrando, os átomos podem ter níveis de energia quantos a quantidade de prótons e de elétrons ele deva possuir. Isto, claro, para um átomo neutro, mais uma vez, o número de prótons, que é igual ao número atômico, vai ser sempre igual ao número de elétrons. Tudo bem até aqui? Mas, o que é que vai acontecer? Se esse átomo, porventura, tiver o número de prótons maior do que o número de elétrons, nós vamos ter uma espécie química que tem um número de prótons diferente do número de elétrons. Aí nós vamos chamar essas espécies químicas, como nós já falamos, de íons. Se o número de prótons for maior que o número de elétrons, eu tenho um íon positivo, o qual eu vou chamá-lo de cátion. Caso esse íon tenha um número de prótons menor que o número de elétrons, eu vou ter um íon negativo, o qual eu vou chamá-lo de ânion. Lembrando, cátions perdem elétrons e ânions ganham elétrons. Isso nós vimos durante as aulas que essa concepção acontece de forma convencional, como tudo que vai acontecer no átomo da mecânica quântica. É meio que as coisas acontecem meio que fictícias, né? Aqui, por exemplo, na regra de Rand, diz que ao ser preenchida, cada uma das subcamadas, cada orbital deve receber inicialmente apenas um elétron. Até que todos os seus orbitais estejam com pelo menos um elétron, o próximo orbital não recebe o segundo elétron. E daí nós vimos que nos números quânticos nós vamos atribuindo essas setinhas, sentido horário e sentido anti-horário, à medida que nós percebemos o número quântico azimutal, que depende do número quântico secundário. Pois é aquela quantidade de elétrons que vai aparecer em cada subnível que vai nos interessar para eu poder aplicar na distribuição dos números quânticos, tá? Mais uma vez, observando aqui o átomo de potássio, número atômico 19, ou seja, o número de prótons também é igual a 19, porque eu tenho aqui o átomo de potássio como uma espécie química neutra. Consequentemente, se ele é neutro, o número de prótons também vai ser igual ao número de elétrons. E são os elétrons que eu vou os configurar aqui nesse diagrama. Seguido o diagrama que você já conhece, eu tenho aqui ó, 1s2, 2s2, 2p6. Lembrando, 1s2, esse 1 corresponde à camada K. E eu sei que a camada K só comporta no máximo 2 elétrons.
Completei a camada K, vou para a próxima camada, que é a camada L, que comporta no máximo 8 elétrons. 2s2, 2p6. Subnível S comporta 2 elétrons, subnível P comporta 6 elétrons, 8 elétrons. Já tem um total de 10 elétrons. Para 19 só faltam 9. Próximo nível de energia, 3, que corresponde ao subnível M, né? Que correspondem 4 elétrons. De acordo com o diagrama das diagonais, que nós vamos falando aqui mais na frente, os subníveis eles devem respeitar uma ordem de energia que seja equivalente. Eu sei que no subnível no nível M de energia comportam 18 elétrons. E eu sei que nessa carga eu tenho 3s2, 3p6, 3d10, que é para totalizar os 18. Mas eu sei que, de acordo com o diagrama de Lewis-Pohl, o subnível 3p, na sua sequência, eu tenho aqui o 4s e não o 3d. No nível de energia, eu tenho 3s2, 3p6, 3d10. Mas, de acordo com o diagrama de Lewis-Pohl, essa regra não se aplica dessa forma, porque eu preciso fazer com que os níveis energéticos sejam respeitados. E, de acordo com a seta, mais uma vez aqui, por conseguinte, eu vou mandar esse slide para vocês. Vocês podem ir acompanhando a aula de acordo com o slide que for passando. Aqui, ó, 3p6, por conseguinte, 4s2 é o próximo nível energético que eu vou poder atribuir a essa configuração. Aqui, ó, 3p6, continuando a configuração, vai para o 4s. Totalizando aqui, eu já tenho 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Totalizei 18 elétrons. Para 19 só faltam 1. Então, coincidentemente, eu tenho o 4s1 como nível energético de maior distância do núcleo. E, consequentemente, esse 4s1 também corresponde ao elétron diferenciador. Que lembre-se que o elétron diferenciador que vai nos interessar para eu aplicar sobre os números quânticos. Então, 4s1, eu já sei aqui que o nível de energia é igual a 4, consequentemente, o número quântico principal vai ser igual a 4. Se terminou em S, obrigatoriamente, o número quântico vai ser igual a 0. Como eu sei que no subnível S, né, eu só tenho no máximo 2 elétrons, setinha para cima, sentido anti-horário, mais meio, né? Cada seta indica um elétron, ou seja, no subnível S, como só comportam 2, eu só vou ter 2 setas. No subnível 2S, mais 2 setas. Agora lembrem, no subnível P, que corresponde ao segundo subnível de energia, o qual vai corresponder ao segundo número quântico principal, ele vai possuir 3 orbitais. Cada orbital comporta 2 elétrons. No subnível P eu vou comportar 6 elétrons. Então, cada caixinha dessa, cada orbital, vai ter o correspondente a 2 elétrons, que vai totalizar os 6. E assim, consequentemente, até eu chegar no 4s1. Agora lembrem-se, de acordo com a regra de Hund, cada subcamada só vai ser preenchida com o segundo elétron quando a primeira camada, quando todas as camadas tiverem sido preenchidas. Por isso que lá no 4s1 eu só vou ter um elétron, que corresponde a apenas uma seta. Como tudo dos números quânticos são convencionais, mais uma vez, o nosso livro adotou a regra que se convenciona em todo mundo, que é para colocar o primeiro spin sempre no sentido anti-horário, no caso, menos meio. Há outros exemplos de números quânticos, como eu coloquei aqui um átomo de alumínio, tá? Número atômico 3, que tem a seguinte configuração, e o elétron diferenciador vai ser o 3p1. Mais uma vez, 3p1 é o último nível de energia, que por conseguinte também é o número quântico que corresponde ao elétron diferenciador. O número quântico principal vai ser igual a 3, já que está no terceiro nível, camada M. O número quântico secundário vai ser igual a 1, já que P é igual a 1. Lembrem, 0, 1, 2, 3, SPDF. Se está no subnível P, consequentemente, seu número quântico secundário vai ser igual a 1. O terceiro número quântico, que é o número quântico azimutal, corresponde a menos 1, já que a diferenciação aconteceu aqui, ó, certo? Lembrem, se são, na verdade, 3 orbitais para o subnível P,
eu vou sempre colocar o primeiro da esquerda para a direita. Lembrando que todos vão possuir o número quântico azimutal igual ao zero, que é sempre o do meio. Para a esquerda os negativos, para a direita os positivos. Como só existiu um elétron diferenciador no subnível P1, o que corresponde então o seu spin ser igual a menos meio. Pessoal, tem outra regrinha, tá, que fala sobre o princípio da incerteza de um cara chamado Heisenberg, tá? O princípio da incerteza de Heisenberg diz que é impossível eu determinar com precisão a velocidade e a posição de um elétron. Claro, é como se fosse aquelas teorias lendárias, né, de que existe um lobisomem. Nós sabemos que na prática isso não existe. Ou é homem ou é lobo, e nunca lobisomem. Então é dificilmente ou nunca eu vou conseguir determinar com precisão a velocidade e a posição desse elétron. Isso foi determinado por um cara chamado de Heisenberg, tá? Nenhum instrumento pode sentir ou ver um elétron sem influenciar intensamente o seu movimento. Essas teorias que se aplicam sobre os números quânticos e sobre então a eletrosfera de um átomo é muito bem aplicada quando nós falamos sobre algumas atividades sobre fogos de artifício, onde fala da absorção de energia, que é o salto quântico, então da liberação de energia, que é a transformação em cores do que um átomo pode então ser aplicado. O princípio da incerteza de Heisenberg pode ser interpretado como: quanto mais perto tentamos olhar uma partícula diminuta, ou seja, se nós tivermos, por exemplo, qualquer tipo de ser, qualquer tipo de estrutura, mesmo que seja microscópica, quanto mais perto do olho nós colocarmos, mais difícil vai ser de nós tornarmos a sua visão. Ou seja, a teoria vai ficar muito mais difusa do que a gente pode aplicar. Essa teoria se aplica então à interpretação de um cara chamado de Heisenberg. Por conseguinte, nós temos a dualidade do elétron, tá? O que quer dizer isso? Segundo um cara chamado de Broglie, tá? O átomo, ele, muitas das vezes, alguns cientistas o consideravam como partícula, ou outros cientistas o consideravam como onda. Então, de Broglie diz que esses átomos, quando estão em seus estados fundamentais, o seu elétron ele pode sim se comportar ora como partícula e ora como onda, mas nunca as duas ao mesmo tempo. Isso foi enunciado também por um cara chamado de Broglie, tá? Tem esses exercícios aqui que eu vou deixar também, vou enviá-los para vocês no material, tá? Lá no grupo. Vocês vão tentando familiarizar, que isso é um resumo do que nós já falamos lá dos números quânticos, dos 4 números quânticos, tá? Pessoal, vamos agora estruturar um pouco sobre as configurações, né? Que é o nosso foco agora para a gente finalizar o capítulo 5. Para a gente recordar, vamos ver o que foi que um cara chamado Niels Bohr pôde propor para essa eletrosfera. Lembrando que ele foi o primeiro a estruturar a eletrosfera de um átomo e então a tentar explicar o que o modelo de Rutherford justificava. Quando ele não acreditava, ele tentava provar que alguma coisa ali não estava indo de forma coerente, tá? Por meio de seus estudos, Bohr formulou 2 postulados. O primeiro dele: a existência de um estado estacionário, ou seja, órbitas estacionárias, órbitas paradas. Esse modelo de Bohr, que foi aplicado sobre o modelo de Rutherford, teve um outro cientista, que nós já falamos também, chamado de Sommerfeld, que explica como que acontecem essas órbitas, não mais estacionárias e agora elípticas, né? Isso também lá na frente, no átomo envolvido da mecânica quântica, isso também pode ter sido refutado, tá? Mas nós sabemos que até hoje há uma certa obsolescência sobre o que acontece com o modelo de Bohr, tá? O segundo postulado de Bohr diz que a possibilidade de mudança de órbita pelo elétron consequência da absorção ou da liberação de energia. Como? Se um átomo, seu estado fundamental, recebe energia externa, ele vai fazer com que esses elétrons saltem de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Ou seja, o átomo está absorvendo energia. Mas esse elétron ele não pode ficar nesse estado diferenciado. Ele não pode permanecer durante muito tempo nesse nível de energia de maior energia.
Ou seja, ele tem que voltar para o seu estado fundamental. Consequentemente, vai acontecer o que nós chamamos de liberação de energia. Se absorve, salta de um menor para um maior. Se libera, sai do maior e volta para o menor, que é o seu estado fundamental. A eletrosfera do átomo, como nós já sabemos, existe o que nós chamamos de níveis e subníveis de energia, para que nós possamos então aplicar as configurações eletrônicas. O átomo possui níveis ou camadas de energia. Como nós já falamos aqui, os níveis podem ser representados de 1 a 7, que corresponde às suas camadas. Mais uma vez, tudo isso é na prática. Na teoria, isso continua aumentando. Cada nível de energia vai possuir uma quantidade máxima de elétrons. Camada K, 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Toda essa configuração, depois a gente vai somar isso daqui, vai poder visualizar que vai ser igual a 118. Então, de onde vem essa aplicação do 118? Do maior número atômico que nós vamos ter na tabela periódica. Já para a gente antecipar o que vai acontecer lá. Na tabela periódica, há 118 elementos químicos. Consequentemente, o maior número atômico existente na tabela periódica vai ser igual a 118. Depois de um tempo, essas formas da tabela periódica, esses últimos elementos que foram então agrupados lá, eles foram recebendo outras nomenclaturas. Até hoje a IUPAC ela consegue fazer algumas diferenciações das possíveis nomenclaturas que acontecem lá na tabela periódica, tá? Então 118 é o maior número atômico, consequentemente é o maior número de prótons, e como esse átomo está neutro na tabela periódica, também é o maior número de elétrons. Então nós só conseguimos distribuir aqui na prática 118 elétrons, que é então essa capacidade de níveis e subníveis. Cada nível de energia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai possuir compartimentos menores, tá? Esses compartimentos menores receberão os nomes de subníveis. Então tem o nível, como uma caixa maior, e numa caixa menor eu vou ter os subníveis. Todos os subníveis devem caber dentro dos níveis. Os subníveis são representados por S, P, D e F. Cada um desses subníveis também vão comportar uma quantidade máxima de elétrons. 2, 6, 10 e 14. Mais uma vez, cada um dos subníveis, essa é a capacidade máxima. Ou seja, no subnível S, comportam 2 elétrons. Nada me impede de colocar 1. Lembrando que no último subnível de energia, eu vou colocar a quantidade que faltar, certo? A quantidade que estiver faltando para eu conseguir completar a configuração vai ser a quantidade que vai aparecer em cada subnível de energia. O mesmo acontece com o subnível P, que comporta no máximo 6, ou seja, também nada me impede de colocar 1, 2, 3, 4 ou 5 elétrons lá. No subnível 10 comporta no máximo, no subnível D, desculpa, comporta no máximo 10 e no subnível F comporta no máximo 14. Quando na próxima aula nós estivermos falando sobre a tabela periódica, isso vai ficar muito mais visível, porque há colunas na tabela periódica, há grupos, tá? Dispostos na forma vertical que terão isso em comum. A quantidade de elétrons nessa última camada, que consequentemente também terão o mesmo subnível de energia. Mas nós falaremos sobre isso na nossa próxima aula. A eletrosfera do átomo também ela vai comportar cada uma das camadas com uma certa configuração. Todas essas configurações elas respeitam a quantidade de elétrons que cada nível de energia vai ter. Ou seja, no primeiro nível, que corresponde à camada K, vai possuir no máximo 2 elétrons. No segundo nível, que corresponde à camada L, vai conter no máximo 8 elétrons. Ou seja, no subnível S, comporta no máximo 2 elétrons. Camada K2, primeiro nível 2. Ou seja, a configuração eletrônica da camada K vai ser 1s2. E isso vai se aplicando a todos os outros níveis de energia. Lembrando, quando nós chegarmos no quarto nível, que corresponde à camada N, e no quinto nível, que corresponde à camada O, nós vamos ter uma igualdade da capacidade máxima de elétrons, que corresponde a 32. Logo, todos os subníveis
do quarto nível e do quinto nível terão os 4 subníveis correspondentes, S, P, D e F, que por conseguinte terão todas as suas configurações. Lembrando, a configuração eletrônica que vai acontecer no diagrama vai respeitar a ordem energética que aparece aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. No diagrama, quando vocês forem montando aí no caderno de vocês, vão colocando esta sequência. Os primeiros 7 níveis, que todos vão ter, sem nenhuma exceção, o subnível S. E por conseguinte, vocês vão lembrando quantos elétrons cabem no subnível P, 6. Quantos elétrons cabem no subnível D, 10. Quantos elétrons cabem no subnível F, 14. E assim vai preenchendo e somando até chegar nesses valores aqui, ó, que é a quantidade máxima de elétrons que cada um dos níveis vai poder possuir. Ressaltando, a distribuição eletrônica baseia-se no posicionamento dos elétrons na eletrosfera segundo uma ordem crescente de energia. Ou seja, o subnível S tem uma capacidade energética menor que o subnível P. O subnível P tem uma capacidade energética menor que o D. E o D tem uma capacidade energética menor do que o F. Nas configurações, vamos poder aplicar isso de acordo com o diagrama. Ok? Nem sempre o subnível, como eu disse a vocês, tá, mais externo é aquele com maior quantidade de energia. Ou seja, um determinado elemento do seu estado fundamental pode concluir a sua configuração com 5P6, por exemplo. Mas eu tenho o 4D10, que tem uma configuração maior que a dele, já que ele tem uma maior capacidade energética. Então, por conseguinte, a gente tem que lembrar sempre disso. Lembrar de fazer a configuração sempre de acordo com o diagrama. É nesse diagrama que eu vou poder ver o eletrodiferenciador, que vai ser o último, que em alguns casos, eventualmente, vai ser a última camada. Mas nem sempre isso acontece, tá? E é nesse diagrama aqui que a gente vai começar a ver ó, que a energia ela começa a crescer do menor nível, tá? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim sucessivamente até que a energia ela complete a camada Q, tá? Fazendo então toda essa condição para que ocorra a configuração eletrônica em cada nível e em cada subnível. O diagrama ele acontece de uma forma diagonal. Vocês podem acontecer como se fosse realmente uma diagonal ou vocês podem representar essa configuração de acordo com algumas setinhas, tá? Essas setas elas vão nos ajudar a distribuir eletronicamente como que acontece cada um destes. Lembrando, a última camada de um átomo, se for um elemento representativo, que são os elementos da família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nós não podemos ter mais que 8 elétrons na última camada. Não estou falando da mais energética, estou falando da última camada, que é a camada de valência, tá? Que é onde estarão os elétrons de valência, que a gente poder fazer alguma alteração. Ou esse átomo ganha mais elétrons, ou esse átomo perde elétrons, ou esse átomo compartilha elétrons, de acordo com algum tipo de ligação química que possa acontecer entre um determinado conjunto de átomos. Todos esses níveis, como nós já aprendemos, têm uma capacidade máxima de elétrons, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E cada subnível vai ter uma representação para uma determinada condição de elétrons. Ou seja, camada K, primeiro nível, no máximo 2 elétrons. Camada L, segundo nível, no máximo 8 elétrons. A ordem tem que ter sempre crescente, do S até o F. Na última camada, como eu estou fazendo um diagrama, e esse diagrama vai tomar por base a quantidade de elétrons que nós tivermos para poder configurar aqui, tá? Essa quantidade vai ser sempre a máxima. Ou seja, 2, 6, 10 e 14. À medida que a gente for configurando, eu sei que no subnível D comporta no máximo 10. Eu só preciso de 9, coloco 9. Só não posso ultrapassar, colocar 11. Ok? Vamos lá. Nessa notação, como nós falamos lá no primeiro slide,
tá? Vai respeitar uma ordem crescente de energia, como eu venho recapitulando para vocês, para que isso fique fixado na mente, vocês não possam esquecer, tá? E essa daqui, ó, é a cola para que vocês possam ter a configuração respeitando sempre essa ordem. Esta é a ordem crescente que ocorre a distribuição eletrônica pelo diagrama das diagonais. Esse diagrama ele vai respeitar uma ordem inteira. Se vocês forem somar essa notaçãozinha aqui, esse expoente que aparece em cima de cada subnível, nós vamos totalizar lá ao final como um total de igual a 118. E como eu disse, é igual à capacidade máxima pela quantidade de elétrons que os átomos terão, tá? O que é que acontece? Eles precisam se atentar a isto, certo? Primeiro nível de energia corresponde sempre à camada K. Comportam 2 elétrons. Segundo nível de energia, camada L. Terceiro nível de energia, camada M. Quarto nível de energia, camada N. E assim sucessivamente. Lembrem, no material de vocês, eu pude perceber que na questão 1, ele traz 2 configurações eletrônicas apenas em ordem de níveis de energia. Para que vocês possam encontrar os números quânticos, vocês precisam obrigatoriamente saber onde que está o elétron diferenciador. Então, naqueles 2 primeiros casos que aparecem lá no material de vocês, na atividade de sala, vocês vão precisar reforçar esta configuração. Se você fez a primeira e pôde perceber que a ordem está correta, tudo bem. Não quer dizer que a segunda também está correta. Então, faça a configuração para o item 1 e faça a configuração para o item 2, para você poder encontrar o elétron diferenciador, que é o elétron que vai nos interessar para eu poder encontrar os números quânticos. Lembrando, os números quânticos, só para a gente ressaltar, eles têm ordem de prioridades e ordem de acontecimentos. O número quântico principal, pessoal, ele tem uma regra máxima. Todas as vezes, o número quântico principal vai ser sempre maior que o número quântico secundário. Isso quer dizer que o número quântico principal, N, vai ser maior que L, que é o número quântico secundário. Isso é regra. Por que eu estou repetindo isso? Na questão 3 do livro de vocês vai aparecer também uma questão dessa. Eu quero saber lá qual é a configuração correta para os números quânticos. E vocês vão poder perceber que isso não vai acontecer em algumas das alternativas, já que só aparece uma correta. Então, o número quântico principal vai ser sempre maior que o número quântico secundário. E o número quântico secundário vai ser sempre maior ou igual ao número quântico magnético, tá? Tudo bem? O número quântico principal vai ser sempre maior que o número quântico secundário. Já o número quântico secundário vai ser sempre maior que o número quântico azimutal, que é o magnético. Agora, e como é que acontece o spin? Pessoal, o spin é um negócio muito convencional. A gente precisa saber que o spin ele tem sentidos de rotação. Ou pode ser sentido horário, ou pode ser sentido anti-horário. Como nós já vimos a convenção, que acontece sempre no sentido anti-horário, sempre o primeiro spin vai ser sempre para cima, setinha para cima. Quando todos os orbitais estiverem com um elétron, a gente começa a configurar os demais. Lembre-se da regra de Hund, tá? Então, nessa característica aqui eu tenho que a configuração eletrônica ela vai acontecendo respeitando a ordem crescente de energia. Respeitando o que eu chamei aqui de diagrama de Pauli, tá? Que é o diagrama das diagonais. Fazendo todo o diagrama, eu vou extraindo isso aqui, que está em azul, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. No terceiro nível, que corresponde à camada M, tá? Nós temos 18 elétrons. Mas lembre-se que na regra que eu apliquei aqui, ó, o subnível P é menor que o subnível D. Então, por isso que na configuração aqui, antes de chegar ao 3D10, eu tenho 4S2. 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6,
tá? Esta é a configuração máxima de elétrons que eu posso ter. Configurei isso, encontrei as configurações e vou poder aplicar na distribuição eletrônica dos átomos. Lembrando, até agora nós estamos falando de átomos neutros, tá? Que são aqueles átomos que aparecem o mesmo número de prótons e com o mesmo número de elétrons. Mas lembre-se que nós não só temos estas espécies químicas. Eu também tenho átomos que apresentam o número de prótons maior que o número de elétrons e o número de elétrons maior que o número de prótons. Aí entra a questão dos íons, íons positivos e íons negativos, cátions e ânions, respectivamente. Nessa representação aqui, que eu acabei mostrando como que acontece nos números quânticos, tá? N, S, X, tá? Número quântico principal, camada, tá? Subnível, S, e o X aqui corresponde ao número máximo de elétrons, tá? Tem aqui alguns exemplos que eu fui mencionando, e aqui acontece como que a gente vai poder ver os átomos das suas formas, tanto na forma de íon, quanto na sua forma neutra. Cátions e ânions. Cátions perdem elétrons, ficam positivos, e ânions ganham elétrons, ficam negativos. Os expoentes que aparecem junto dos átomos são as capacidades que eles podem ganhar ou perder. Lembrem, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, perdendo e ganhando respectivamente. Pessoal, vai ficar atividades de sala para vocês, as páginas 12 e 13 do capítulo 5 do livro 2. Na semana que vem nós começamos com o capítulo 6, também do livro 2. Obrigado, tchau, tchau.